Olá, tudo bem? Bom dia, um bom amanhecer hoje, nesta quarta-feira, meditando no Santo Evangelho. Jesus disse aos seus discípulos: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós são sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e toda podridão. Assim também por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiças. Muito bem. Hoje nós celebramos também, dia 27, dia de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, e uma mãe, uma esposa, viúva, grande intercessora pela conversão do seu filho Agostinho, e não teve medo de apresentar diante de Deus a sua interioridade, sobretudo a sua realidade familiar que estava desajustada, que estava fragilizada, fragmentada, mas pela força da oração tudo foi colocado em ordem, na vida de Mônica e também na vida de Agostinho. E Jesus está nessa semana trabalhando a gente, na nossa casa interior, trabalhar o nosso coração, não nos preocupar demasiadamente com o exterior, porque quando o externo não coincide com o interno, aí o desastre ele se torna muito grande, entendeu? Então, cuidar com aparências, cuidar com aquilo que Deus ele quer de nós. O que Deus quer de nós? Deus quer que nós estamos voltados a uma vida íntima com o Senhor Deus, não uma vida de aparência, de casca, enfim. Quantas vezes nós mostramos coisas de nós que não têm nenhuma correspondência àquilo que somos de verdade, para satisfazer ou para defender, enfim, qualquer situação. Às vezes são só dentro da nossa casa, ou seja, nosso coração. Muitas vezes nós não conseguimos entender a interioridade que é a nossa vida em Deus. E vemos hoje, diante desse Evangelho, que Jesus já vimos ontem, ai de vós, ou seja, essas condições para que nós possamos olhar para a nossa vida. Jesus aqui chamando a atenção para o nosso modo de viver, nosso modo de ser, Porque quanto fingimento, quanto escondimento de situações que acabam levando à morte poderiam ser evitadas, Ou seja, quantas situações hoje, no tempo de hoje, a gente vê hoje a perda da vida, a perda de suicídios, tantas situações difíceis, por quê? Porque aparentemente está tudo bem, Mas quando acontece algo, nossa, é uma pessoa tão normal, nunca suspeitamos de nada e essa coisa aconteceu. Muitas vezes nós somos sufocados pelo medo, de desapontar as pessoas que nós amamos, medo de ser rejeitado, de ser julgado, de perder a nossa consideração, nosso status, nossa estima diante das pessoas, medo de perder a nossa consideração, Então nós nos anulamos, fingimos ser que nós não somos e entramos nesta espiral de fragmentação interior, Porque não tem coisa pior do que a pessoa ficar o tempo todo tem que esconder o que ela é na sua verdade, na sua personalidade, O que eu sou, porque os outros pensam, o que os outros acham, que os outros estão aqui. Então, a maior luta da nossa vida é contra aquilo que não se vê, mas com aquilo que está escondido dentro de nós, o nosso segredo, o nosso coração. Muitos querem entender a gente, mas ninguém consegue compreender a gente, Ou seja, e olhamos hoje, para Santa Mônica, porque é uma santa que mostra para nós a grande inspiração das coisas do alto. A situação de seu filho tendo uma vida errada nos pecados, mas a presença e a constância dela na vida de oração fez com que ela chegasse aonde chegasse até Deus. A sua oração foi o quê? Foi uma oração de intercessão pela conversão do seu filho Agostinho, que depois tornou-se santo e nós celebrar no próximo dia 28, amanhã. Por isso, vamos pedir a Deus que transforme o nosso interior, que nós sejamos em tudo nós possamos viver o Senhor Deus na nossa vida, na nossa história, no nosso coração. Imitar a Jesus Cristo. Essa é a nossa visão como cristãos. Nós possamos compreender a nossa história, o nosso caminhar como cristãos. E Deus ele quer que nós sejamos colaboradores na dimensão do reino de Deus, Mas precisamos coordenar primeiramente o nosso sentido. Às vezes nós perdemos tempo e situações defendendo aquilo que não vale a pena. Olhamos nossa vida, para nossa história e perguntamos: Senhor, o que tu queres de mim mesmo? É importante isso para nossa vida. Deus abençoe você, um bom e abençoado dia.